Que alegria, que felicidade ter você aqui conosco. Nós vamos hoje falar da palavra do Senhor mais uma vez, mostrando que nós estamos vivendo num momento de grande e temível conflito entre o bem e o mal, daquele que é justo e daquele que é ímpio, daquele que quer vencer e daquele que ainda não encontrou o caminho da vitória. Então nós vamos hoje falar dentro do livro de 1 João. Mas antes eu gostaria de perguntar a você, como está a sua vida com Deus? Você tem orado? Você tem meditado na palavra? Você tem buscado a sabedoria e o discernimento dessa palavra para a sua vida? Se ainda não o fez, se ainda não está fazendo assim, procure colocar a tua vida nas mãos de Deus. Procure essa transformação, essa vitória que há no poder do sangue do Senhor Jesus em nos libertar e nos dar uma vida abundante. No livro de 1 João, no capítulo 3, no versículo 7, João, chamado o apóstolo ou discípulo do amor, ele nos fala, os filhos de Deus e os filhos do maligno. O que eu quero fazer com isso? Eu quero mostrar para você que tem gente que fala que o Velho Testamento não tem mais valor, somente o Novo Testamento. Então a gente vê que as palavras que nós vimos em Salmos, como nós vimos a semana passada, agora nós estamos vendo aqui a mesma palavra direcionada dentro do Novo Testamento, quando ele fala, filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Então a gente coloca aqui que existe alguém para nos enganar. Nós devemos estar atentos, devemos estar aguçados em saber o que fazer diante desse inimigo que quer nos enganar. Ele fala assim, aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Então aquele que pratica justiça, aquele que anda de acordo com a vontade de Deus, aquele que anda de acordo com o querer de Deus, esperando as coisas acontecerem no tempo de Deus, na vontade de Deus, nos princípios e nos primórdios da palavra de Deus, esse é chamado de justo, porque ele não se precipita, ele sabe que a justiça que a gente tanto precisa em nossas vidas não está focada nas leis humanas, mas sim focada nas leis de Deus, porque elas são imutáveis, elas são eternas, desde o dia que Deus escreveu com a ponta dos seus dedos nas tábuas da lei e entregou a Moisés, até hoje nada mudou. Até hoje não teve artigo, parágrafo 1, parágrafo... Não teve nada. A lei continua íntegra, ela continua como ela foi entregue às mãos de Moisés. Então ele fala assim, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Então a gente vê assim, duas palavras-chave aqui. Ele fala, primeiro, ele usa a expressão, não vos deixeis ou não deixeis enganar. Por que ele está falando isso? Não deixe desencaminhar, não deixe você ficar perdido. Procure sempre estar focado na palavra de Deus. Aí depois ele fala, aí ele traz para os nossos dias. Por quê? Porque ele fala isso? Porque lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 1, ele fala assim, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogados junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então ele não menciona outro nome, ele não menciona outra pessoa como justa, ele fala Jesus Cristo, o justo. É isso que a gente está querendo focar, é isso que a gente está querendo trazer para você poder entender. Por que a gente sempre fala, entregue as suas vidas na mão de Jesus Cristo? Por quê? Porque Jesus Cristo é justo, ele é um advogado em que ele não aceita tramóia, ele não aceita nada por baixo dos panos. A palavra dele diz assim, sim, sim, não, não. Então Jesus, mediante a palavra de Deus, mediante a Bíblia, ele é considerado o justo advogado. E ele fala assim, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Mas como é que é isso? Aquele que pratica o pecado, ele procede do diabo, porque o filho do diabo, ele pratica a vontade do diabo, a mentira, a falsidade, a hipocrisia,
as concupiscências da carne, o desejo maligno, a ira, a discórdia, tudo isso procede do diabo. Então ele fala, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por que desde o princípio? Porque lá no céu ele já começou a pecar, ele já começou a ignorar Deus, ele já começou a provocar uma rebelião no céu, ao ponto dele fazer uma tremenda confusão entre os próprios anjos que estavam presentes ali no céu. E com isso ele foi julgado, o anjo Miguel venceu a ele e mandou que ele viesse aqui para a terra. Ele foi julgado aqui na terra. E com ele desceu essa legião de anjos, que depois se tornariam legião de demônios. E ele, que era Lúcifer, passou a ser o diabo, o enganador. Aí a palavra de Deus diz assim para a gente, desde o princípio, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então ele praticou esse mesmo ato lá no céu, e quando ele veio para a terra, ele praticou a mesma coisa com Adão e Eva. Então a gente vê assim, a prática do pecado é uma constante dele, a prática da mentira é uma constante dele. Então esse é o lado do mal, esse é o lado que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não deixar a nossa vida entrar nesse rumo, no rumo dos filhos do diabo. Nós não podemos ficar praticando o pecado. Deus, ele tem terror ao pecado, mas ele ama o pecador. Então essa chance Deus está te dando hoje. Essa chance ele está falando abertamente para você. Se você entender que você deve viver praticando o bem, ou seja, vivendo a palavra de Deus, evidenciando que aqui dentro da Bíblia, tudo que aqui está é para o nosso bem, era para o propósito da nossa salvação, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a palavra é uma só. O primórdio da palavra é a vitória de Jesus Cristo sobre o mal. Se você abrir em Gênesis e você for até Apocalipse, você vai ver que essa palavra, ela quer te fortalecer, ela quer nos dar a vida para que nós possamos vencer a morte eterna. Então ele fala assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse se não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então existe aquele que é nascido para o pecado, nasceu, não quer sair do pecado, está amarrado, está ali vinculado com o pecado. E tem aquele que é nascido de Deus. Ele é nascido de Deus por quê? Porque ele não continua na prática do pecado. Ele entregou a sua vida nas mãos de Deus, pedindo a Deus para que Deus libertasse de todas essas formas da ação do pecado, ou seja, do diabo em nossas vidas. Lá no versículo 4 ele diz assim, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, aquele que está transgredindo a lei, ele vive eternamente no pecado. Mas se você buscar em Deus a sabedoria e o discernimento necessário para você não ficar na prática do pecado e pedir a Deus a libertação daquilo que te leva a não ter esse vínculo com Deus, Ele vai te ouvir, Ele vai te dar aquilo que você precisa no tempo dele, no momento dele, na hora dele. Por isso que a gente sempre enfatiza, a oração é a chave da vitória. Se você orar humildemente, buscar humildemente esse Deus maravilhoso, Ele vai prover a seu favor. É na oração que você fala, você conversa, você dialoga com Deus. E na leitura da Bíblia, na prática da Bíblia, vivendo aquilo que aqui está na Bíblia, vai fazer com que a sua oração não seja uma oração intransigente, seja uma oração em que Deus vai ver a sinceridade do seu coração. E neste momento Ele vai abrir as portas do céu e derramar bênçãos sem medidas na sua vida. Mas para isso, buscai primeiro o reino de Deus. É essa a menção que eu sempre vou falar para você. Busque primeiro o reino de Deus. Não se preocupe com as coisas da carne, das coisas daqui da terra. À medida que você vai buscando o reino de Deus, Deus vai te dando, porque Ele fala, buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas.
As demais coisas, o que é? É um bom emprego, é um bom salário, é uma boa vida conjugal, uma boa vida sentimental, uma boa vida familiar. São coisas do dia a dia. Deus não quer ninguém fora dos prazeres de viver uma vida salutar, mas em primeiro lugar buscando o reino de Deus. Ele fala, pois o que permanece nele, em Deus, em Cristo Jesus, é a divina semente. Então é a semente do céu, é a semente divina. Você não vai ficar preso nesse mundo, você não vai ficar vinculado às coisas do mundo. Por quê? Porque em você reina a divina semente. Ela trata-se do princípio divino da vida, que implantado em um pecador dá lugar ao nascimento de um novo homem, e esse novo homem vai produzir frutos. Então essa é a divina semente. Do momento em que eu me entrego a Deus, do momento que eu me coloco à disposição de Deus, eu vou ser uma nova semente, você vai ser uma nova semente, nós seremos uma nova semente. Por quê? Porque de nós vão brotar frutos, e esses frutos serão almas que irão entrar na presença de Deus, serão vidas que vão sair desse mundo pecaminoso e vão entrar no mundo da glória divina. Ele fala, nisto são manifestos os filhos de Deus, ou seja, nesses propósitos de Deus, em te dar vida e vida com abundância. E ele fala, e os filhos do diabo, todo aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então aquele que não procede de Deus, a justiça de Deus não se faz presente na vida dele. E por sua vez, ele também não recebe de Deus esse amor, esse carinho que ele deve dar ao seu irmão, porque no coração dele não está plantado o amor, mas o ódio, a ira, a contenda, a discórdia, porque ele está vivendo de acordo com a vontade do diabo, ele não está vivendo com a vontade de Deus, que é justamente nos libertar de todos esses temores que existem pelo mundo afora. Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, entregamos as nossas vidas nas suas mãos, e que possamos, ó Pai, realmente sermos uma semente divina para propagar o teu amor, para propagar a tua paz, a tua harmonia em nossas vidas. Muito obrigado, nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez eu peço a você, nos ajude a divulgar esse vídeo. Compartilhe, inscreva, peça às pessoas para acionar o sininho, para que assim todas as novas edições elas cheguem até as pessoas. E assim a gente possa divulgar a palavra de Deus em harmonia com o propósito do Espírito Santo em salvar almas e levar vidas ao reino de Deus. Muito obrigado, que Deus te abençoe.